E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, mais uma vez aqui com vocês. E também ao lado do André, nosso intérprete de Libras, que vocês estão vendo aí. Um prazer enorme. A gente vai se encaminhar para o final, né? Para a reta final mesmo. Nós estamos aqui apresentando a última ou uma das últimas aulas desse aprofundamento curricular do ano letivo de 2022. Então, a ideia dessa aula é fazer uma sistematização. Mas antes de eu contar mais sobre a aula, eu queria deixar um recado para vocês que no canal do Centro de Mídias de São Paulo do YouTube existe também o canal da Trilha ou da Educação Antirracista. Então, esse canal ele tem vários vídeos que foram produzidos aqui no CMSP de aulas de professores das mais diversas disciplinas e dos componentes curriculares, dos aprofundamentos e etc. E também outros vídeos que são especiais sobre o tema, que são exclusivos sobre o tema, com o pessoal do movimento negro, né, dos movimentos sociais e que são engajados nessa causa. Tá certo, pessoal? Dado o recado, então vamos começar a aula, né? Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma sistematização, um sobrevoo, então nada do que eu for falar nessa aula será novidade, mas a utilidade dessa aula é justamente ligar Lé com Cré, né? Fazer com que esses diferentes assuntos que foram apresentados ao longo do segundo semestre, eles façam sentido conjuntamente. E também falar de uma outra forma, reapresentar esses mesmos assuntos, ou então, mesmo que esses assuntos eles não tenham tanta relação um com o outro, né, apesar de serem todos pertencentes a esse componente curricular que tem como tema a sociedade e o desenvolvimento territorial, mesmo assim a gente vai poder estabelecer outras relações com temas que são pertinentes à área de sociologia, de filosofia, e assim por diante. Então, eu vou tentar apresentar para vocês alguns dos principais conceitos, das principais ideias de algumas das aulas, não de todas, porque não daria tempo, mas de algumas das aulas que foram exibidas ao longo do segundo semestre de 2022. Tá bom, pessoal? Teorias do desenvolvimento, esse será o primeiro slide. De acordo com o sociólogo Anthony Giddens, as teorias do desenvolvimento foram elaboradas para explicar o que causa a desigualdade global e prever meios para superá-la. Superar a desigualdade global, né? Essas teorias enfocam os mercados, as relações de dependência, os sistemas mundiais e se baseiam na ideia de Estado ou Estado-nação. As principais teorias do desenvolvimento são modernização, dependência e Estado. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer sobre esse slide, né? Esse slide, ele fala justamente sobre um assunto do livro Sociologia, do Anthony Giddens, que tem a ver com sociedade e desenvolvimento territorial, obviamente. Esse livro, ele não pertence, o livro Sociologia, do Anthony Giddens, ele não pertence ao material que é distribuído para as escolas normalmente, né? É um material que eu aqui utilizo e que faço aqui a minha tradução, então eu como que eu posso dizer? Reapresento mesmo, explico da minha forma, a minha maneira, o conteúdo desse material, né? Mas que é um material muito bacana e que serve como um complemento para as aulas e para os materiais que nós já recebemos normalmente nas nossas escolas, tá certo? Então, e eu utilizo esse material justamente porque ele é muito utilizado no mundo inteiro. O livro Sociologia é um livro que foi publicado em diversas línguas, e esse sociólogo, que é o Anthony Giddens, ele também é um dos mais eminentes sociólogos que nós conhecemos na atualidade, tá certo, pessoal? Então, qual que é esse assunto que é apresentado nesse livro? Eu estou falando das teorias do desenvolvimento. O que são essas teorias? Essas teorias elas surgem a partir do século XX e tentam explicar, e não só explicar, mas também propor ideias, normas para desigualdade
no mundo, no globo. Então, o século XX é o século em que se inicia a globalização, né? Na década de 50 ainda existe uma época que tem muita diferença em relação à época atual em que nós vivemos, mas nós vemos o quê? Que os mercados globais eles estão cada vez mais integrados. Então, existe um intercâmbio muito grande entre países do Sul, entre os quais o Brasil e tantos outros, e os países do Norte. Só que esses países eles foram convencionados como países de grande desigualdade por conta da desigualdade econômica. Então, o poder econômico de países como os Estados Unidos é um poder muito superior ao dos países que eram chamados até de uma forma preconceituosa como países subdesenvolvidos. E o critério era justamente esse da economia. E mais para frente, né, quer dizer, essa denominação subdesenvolvimento, né, o subdesenvolvido, ela foi criticada bastante, e daí passou a ser países em desenvolvimento, etc., né, esses países que são mais pobres. E hoje a gente até usa outras denominações como essa que eu utilizei há pouco, que é de países do Sul, países do Norte, que não tem como critério único para avaliar esses países ou para definir principalmente esses países a questão econômica, né? Porque a economia é algo muito relativo, né? A gente tem que pensar nas condições de vida das populações na sua singularidade, né? Na sua experiência concreta mesmo. Então, não importa se um país ele produz muito mais, eu tenho um PIB, né, que é o Produto Interno Bruto muito superior ao do outro país, ou então a renda per capita, que a renda por pessoa seja muito superior de um país em relação a outro. Então vocês estão vendo aí que eu até estou falando algumas nomenclaturas que têm a ver com essa ideia de desenvolvimento, né? O que serve para mensurar uma régua do desenvolvimento dos países. Outra ainda seria o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, isso tem a ver, esse IDH já tem a ver com outras questões a mais, que não só econômica, né? Tem a ver justamente com outros índices, como taxa de analfabetismo, de mortalidade, tem outros fatores também de educação, fatores e também de renda, obviamente, né? Então, de como que as famílias vivem, né? A questão da moradia é muito importante. Então, pessoal, tudo isso que eu acabei de falar serve para compor ou para avaliar se um país ele é desenvolvido ou não, se ele tem uma economia, enfim, mais desenvolvida que a outra, segundo esses critérios mesmos. E o que foi verificado é uma grande desigualdade por conta mesmo do modo de produção capitalista de produção, ou seja, os países europeus e os Estados Unidos também são países que têm um poder econômico maior porque eles têm o domínio, o monopólio, enfim, das principais forças produtivas. Então, as grandes empresas, as grandes corporações são originárias desses lugares que eu mencionei, embora muitos escritórios, sedes, etc., tenham se deslocado desses países. Então, a gente pode ver até que empresários de uma grande empresa de calçado ou de refrigerantes, etc., não necessariamente se localiza nesses países, mas de qualquer forma os principais acionistas, etc., eles são provenientes desses países que eu acabei de mencionar, né, da Europa, os Estados Unidos, etc. Tem outros países muito poderosos também, como o Japão e etc., e são os países que, historicamente, eles foram os precursores das revoluções industriais e revoluções políticas, que são chamadas também de revoluções burguesas, tá certo? Então, é por esse motivo que a gente localiza ou identifica esses países com esses países que são os mais poderosos economicamente dentro do mundo capitalista, né? A gente sabe então que depois da Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria, no fim da década de 80, começo da década de 90, né, o mundo que era dividido num bloco capitalista e socialista, ele passou a ser somente capitalista, né? O mundo inteiro
passou a ter a economia capitalista como predominante. Então é interessante também relembrar esse fato histórico também. E nesse cenário também, né, de divisão global do mundo, também a gente começa a falar dessas teorias do desenvolvimento. Então eu citei aí 3 teorias que são da modernização, da dependência do Estado. Essas teorias da modernização, elas são basicamente etnocêntricas, porque são teorias que se baseiam no parâmetro dos países do Ocidente e do Norte, né? Então dos Estados Unidos e países europeus, para dizer que justamente esses países eles são bem-sucedidos e os outros que não são bem-sucedidos, eles não seguiram as mesmas etapas de desenvolvimento, né? Ou seja, não começaram as relações de trabalho, as relações sociais dentro de um determinado país da mesma forma que os Estados Unidos, por exemplo, então a França, ou então a Inglaterra, ou então a Alemanha, né? Então, se esses países que são subdesenvolvidos dessa forma, dessa terminologia preconceituosa, como eu acabei de falar, eles seguissem os mesmos passos dos países que hoje são ricos, eles fatalmente, né, no futuro, eles adquirirão o mesmo status, eles serão também tão bem-sucedidos quanto, né? Então é tudo uma questão dos passos que devem ser seguidos, né? E esses passos têm a ver, então, principalmente com o fenômeno que é o da industrialização. Então, o primeiro passo para esse avião decolar, segundo até a denominação de um dos teóricos do desenvolvimento da modernização, que se chama Russell, vocês não precisam saber o nome desse cara não, mas o cara se chama Russell. Ele dizia, então, que o caminho do sucesso dos países segue o mesmo exemplo de um avião numa pista de decolagem, né? Sendo que o primeiro passo do avião numa decolagem, ele precisa, enfim, seguir uma linha reta para depois ele alçar voo e etc. Precisa de uma estabilidade do chão. Essa estabilidade ele identifica com a industrialização. Então, qualquer país que não fosse industrializado, ele não teria sucesso a curto, médio ou longo prazo, né? Então, a industrialização seria importantíssima, além das questões das importações e exportações, da balança comercial. Então, o país ele deveria exportar mais, importar menos, né? E os produtos, a qualidade dos produtos também pesaria nessa balança. Então, gente, é uma teoria, como eu falei para vocês, etnocêntrica, que valoriza uma situação que é a dos países do norte. Então nem todos os países têm as mesmas condições geográficas e muito menos culturais, sociais, para que baseiem sua economia no mesmo tipo de industrialização que os Estados Unidos, por exemplo, a França, a Alemanha, etc. Então essas teorias elas foram amplamente criticadas já há muitas décadas atrás, como por exemplo por teóricos, pensadores, intelectuais da América do Sul, inclusive aqui do Brasil também, né? Então o Brasil teve muitos pensadores que justamente combateram essa ideia de desenvolvimento que vem do norte. Então, pessoal, existem, por exemplo, Celso Furtado é um nome importante do Brasil, que é de um teórico que vai pensar outra questão, que é a da dependência. Ele dizia então que o fato do Brasil, por exemplo, ser um país atrasado economicamente em relação a esses países do norte se deve principalmente à relação de dependência que foi estabelecida historicamente. Então o Brasil foi uma colônia de Portugal em primeiro lugar e permaneceu sendo dependente de outros países da Europa, como por exemplo a Inglaterra e mais recentemente aqui da América, os Estados Unidos. Então seria necessário, em primeiro lugar, ele romper essa relação de dependência, o Brasil com relação a esses outros países, e esses outros países também terem uma consciência e, em vez de explorar países do Sul, eles investirem ou então colocarem condições mais justas para esse mercado global aí, né? Então, pessoal, eu falei algumas dessas teorias, eu não vou falar muito mais delas, porque eu já gastei um bom tempo aqui falando de 2 das 3 teorias do desenvolvimento que eu elenquei para vocês. Mas isso é uma questão importante,
para a gente pensar a questão do Estado, né? O Estado-nação, o Estado que é onde ocorre esse tal do desenvolvimento. Então, vejam só que no GC mesmo que vocês estão vendo, um dos nomes importantes desse componente é desenvolvimento. Então, aí a questão do desenvolvimento é importante. E o desenvolvimento, nós estamos nesse momento identificando principalmente com a questão econômica. Mas existem outros fatores também que constituem o desenvolvimento de um país e das suas fronteiras, ou seja, do seu território, tá bom, pessoal? Limitações, né? Eu vou passar rapidamente por esse slide, apenas enfatizando, né, que vocês estão vendo aí algumas limitações das teorias. Como eu não falei de todas as teorias, eu só vou indicar para vocês que esse slide ele está no repositório do Centro de Mídias, que você pode baixá-lo, né, no seu computador, no seu celular, etc. Que tem aí outras explicações sobre os limites e o alcance de cada uma dessas teorias, tá bom? E vou passar para o próximo slide. Aí, com o conceito esse sim, eu vou falar um pouco de Estado-nação. Lendo aqui para vocês, trata-se de estados nos quais a população é formada por cidadãos que se compreendem como parte de uma nação. Eles passaram a existir em momentos diferentes, né? Século XX, aliás, século XVIII nos Estados Unidos, século XX na República Tcheca, etc. E se caracterizam pelos seguintes princípios: soberania, né? O governo possui autoridade sobre uma área; cidadania, as pessoas possuem direitos, que são os direitos civis, políticos e sociais, além dos deveres comuns; e o nacionalismo, que é um conjunto de símbolos e opiniões que servem para a construção da identidade cultural e política dos cidadãos. Então, pessoal, esse conceito de Estado-nação ele é relativamente recente, tá? Ele não existe há tanto tempo assim e surgiu em diferentes momentos para diferentes estados, né? Então, no caso dos Estados Unidos, foi anterior ao que aconteceu na República Tcheca, né? E por que isso? Porque os Estados Unidos se emancipou antes da República Tcheca, né? Teve uma revolução nos Estados Unidos que teve a ver com a Guerra Civil estadunidense, o Sul contra o Norte, etc. Daí ganhou o Norte, ganhou, enfim, a parte que era do livre mercado, enfim, do liberalismo econômico, né, do capitalismo, etc. E, enfim, nos Estados Unidos, então, houve uma revolução política, houve uma revolução também. Ele acompanhou a Revolução Industrial e, com o tempo, se tornou a maior potência econômica capitalista, né, do mundo capitalista. Então, os Estados Unidos ele teve ele foi favorecido em relação, por exemplo, à República Tcheca, que não conseguiu se emancipar tão cedo na Europa, né? E agora a gente pode pensar, então, em outros países, como o próprio Brasil. O Brasil é difícil a gente estabelecer exatamente um marco para falar do Brasil como Estado-nação, justamente pelo fato da cidadania, né, que é um dos fatores constitutivos desse conceito aí de Estado-nação. Porque para o conceito de cidadania ele ser contemplado de fato, deve haver esses componentes que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, pelo menos, tá certo? Então esses três direitos eles devem existir. E a cidadania ela faz parte do mundo democrático. Então uma pessoa ela só é cidadã se ela tem uma igualdade política e também civil, né? Ela é igual perante a lei e ela também tem a possibilidade de votar e ser votada e etc. Além de ter também as benesses dos direitos sociais, que são os direitos providos pelo Estado. Então, esse conceito de cidadania, tal como ele foi formulado por um teórico inglês que se chama T.H. Marshall, né? Vocês não precisam também saber o nome desse cara, né? Mas saibam que foi ele o autor desse conceito aí de cidadania já há algum tempo, né? Algumas décadas. Mas ele propôs que, por exemplo, na Europa houve essa sequência que foi, primeiro surgiu os direitos civis, depois os direitos políticos e, por fim, os direitos sociais. E nessa sequência de conquistas e direitos aqui surgiu o conceito de cidadania, que é esse conceito do cidadão que tem direitos políticos, que pode votar e ser votado, que pode participar de organizações políticas,
de partidos e etc., e que também tem igualdade jurídica, né, essa liberdade que é tão hoje falada, que é tão apreciada, esse direito de ir e vir, ele foi a base para que houvesse essa cidadania aí. E mais recentemente, mais tarde, por último, surgiram os direitos sociais, que são esses direitos do Estado, né, que o Estado provê. Isso aconteceu principalmente nos países do norte após o término da Segunda Guerra Mundial, que destruiu todos esses países, e o Estado ele precisou intervir nesses países para justamente reerguer, reestruturar essas sociedades que foram destruídas. E então fez o que mesmo? Esses países, todos eles investiram em educação, em saúde, etc. Isso tudo foi patrocinado pelo Estado para a vida das pessoas. As pessoas elas não se viram, enfim, abandonadas, né, pelo Estado, etc. O Estado foi preponderante, foi fundamental, aliás, para que essas pessoas elas pudessem se reerguer, se reestruturar e participar novamente de uma economia no mundo capitalista, principalmente, né? Então, pessoal, esses são os direitos, e no Brasil se discute muito essa ordem de surgimento dos direitos no Brasil, e a nossa cidadania ela é bastante contestada, até inclusive pelo fato de que durante muito tempo houve essa privação de direitos civis, né? Lembrando, por exemplo, do período da ditadura militar, né? Então, os direitos civis eles foram cessados na medida em que o cidadão comum ele não tinha direito de votar, nem de ser votado, de constituir partidos políticos, etc. Você não poderia ser de um partido contra o Estado. Então, somente na década de 80 no Brasil é que houve essa reabertura, essa redemocratização, né? Ainda no final, né? Foi só no final da década de 80 que houve novamente eleições presidenciais, né? Então, é difícil você falar da cidadania no Brasil, porque os direitos políticos eles surgiram muito depois, né, de outros direitos importantes que eu mencionei aqui. Então, mas de qualquer forma, esse Estado-nação ele tem que contemplar esses três pilares, que são a soberania, né? O governo ele deve possuir uma autoridade sobre uma área, né? E esse território, essa área, ela compreende diversas faces, né? Não é só a superfície. Tem a ver com o mar, tem a ver com o solo, o que tem debaixo do solo, e também o que tem acima do solo, que é o espaço aéreo, né? Então, é disso que se trata também as Forças Armadas, né? As Forças Armadas, elas têm esse papel de manter a defesa do território brasileiro, que compreende todas essas áreas que eu acabei de falar para vocês, né? E o nacionalismo tem a ver com uma identidade, né? Com uma identidade nacional. Então, não basta apenas um país ter cidadania, soberania e etc., sem haver um espírito desse país, que é o espírito nacional, né? Ou seja, as pessoas têm que se compreender como se elas integrassem uma mesma cultura, um mesmo conjunto de tradições. A gente vê então que o Brasil é um país muito extenso, né, territorialmente, um país que é um dos maiores que existem no globo terrestre até, mas não é o maior, mas é um dos maiores, né? Ele tem um espaço continental, vamos dizer assim, e dimensões continentais, aliás. Mas o Brasil, a despeito desse amplo território, ele tem uma população que parece ter uma certa unidade, né? E essa unidade pode se dar também por causa da língua, né, que é o português, mas isso também não é a verdade inteira, porque a gente sabe que existem muitas línguas dentro do Brasil que são faladas, né, mesmo, né, e principalmente que tem a ver com as tribos indígenas e etc. Mas, de qualquer modo, existe também um imaginário, um ideário todo, através das nossas tradições, dos nossos livros de história, do que é contado pelos nossos antepassados, e tudo isso que faz parte do nosso imaginário brasileiro, né? Justamente de que nós somos um povo unido. Então, chega a época da Copa do Mundo, tá todo mundo de verde e amarelo ali, torcendo para a seleção brasileira e etc. E existem outros lugares que não é bem assim, né? Existem outros lugares em que
não existe essa unidade, né? Mesmo que você formalmente pertença a um país, as pessoas não se identificam umas com as outras. Não é só por causa da língua, não. É por causa das disputas históricas, territoriais. Eu posso mencionar o exemplo de países africanos, né? Que com o neocolonialismo, não todos os países africanos, mas alguns países africanos, eles foram arbitrariamente separados, né? Então as populações, as nações desses países africanos foram separadas de um modo arbitrário e violento, né? E outras que eram inimigas, né, históricas, elas foram colocadas dentro de um mesmo território. Então existem países que têm conflitos muito fortes, né, muito pesados mesmo, por conta dessas diferenças, né? Então as pessoas não se identificam como se fossem da mesma nacionalidade, portanto, né? Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de um Estado-nação. E pensando nesses mesmos países, existem países então da África, eu vou pensar aqui em um exemplo, a Líbia, né? Mas não só na África, né? Existem outros lugares também que o governo ele está sendo muito frágil, né? Ou seja, o governo, não existe um governante, né? Quer dizer, o governo ele está meio que à deriva, assim, né? Existe uma certa dificuldade de conciliar os interesses e por isso acontece também ao lado de guerras muito violentas, né? E guerra civil, muitos assassinatos, né? E muita pobreza também. Então, um dos fatos que compõe essa história de que muitos países da África eles têm uma certa vulnerabilidade econômica se dá por causa dessa questão política, né? Por causa da questão de que esses países durante um longo período, e não só no período neocolonial, mas antes disso, né, esse mesmo continente ele foi invadido e foi, enfim, ele foi muito explorado mesmo por outros povos, né? Por outros povos e que não houve uma reparação histórica. Então, muitos desses países que eu estou me referindo, eles passaram e passam ainda por grandes dificuldades que têm a ver com essa questão política da nacionalidade, do nacionalismo e da soberania. Tá certo, pessoal? Bom, eu teria ainda outros slides para falar, né? Mas vocês vejam só que o tempo aqui ele é muito curto, né? Eu não tenho tempo de abordar todos os assuntos, mas eu acho que falando hoje, pelo menos, da questão do Estado-nação e de teorias diferentes do desenvolvimento, deu para contemplar pelo menos uma parte substancial daquilo que foi passado ao longo do semestre de 2022. E nesse material também tem questões a respeito da geografia do Milton Santos, que é um autor brasileiro muito importante, mas eu dediquei muitas aulas para ele também. Então eu deixo como recomendação, se vocês tiverem interesse, de assistir às aulas que tem essa tag aí, que tem pelo menos o nome do Milton Santos, que são justamente as primeiras aulas das primeiras atividades do componente Sociedade de Desenvolvimento Territorial. E outras coisas também eu deixei de falar, mas está dado o recado aí, eu agradeço a vocês e vou me despedindo aqui, tá certo? Um grande abraço e valeu!